Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que a gente pensa o culto, a gente trabalha, ora, imagina, e o Senhor vai sempre oferecendo entendimento de algumas coisas a respeito das quais Ele quer tratar com a vida da gente, com o coração da gente. O Léo fez menção de ser hoje o domingo de Pentecostes. Uma das coisas que... E ele fez menção falando sobre esse derramar do Espírito, registrado em Atos capítulo 2. E uma das coisas que durante a semana eu vinha preparando, me lembrava do Evangelho de João capítulo 16, sobre esse ministério do Espírito Santo, sobre um dos aspectos desse ministério, que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quer fazer com que eu e você tenhamos entendimento dessas transformações que Ele deseja realizar, que eu chamo de verdadeiros milagres. Assim, essa pergunta que está aí na tela é uma pergunta que ela quer dizer muito mais, ela traz muito mais do que a simples pergunta para mim e para você, se acreditamos ou não em milagres. Porque o viés que eu e você temos para acreditar ou não acreditarmos em milagres, está muito relacionado com a maneira como nós nos relacionamos com Deus, e nós nos relacionamos com Deus por meio de Jesus, por causa de Jesus, Ele que é o acesso único que nos conecta com Deus, ou nos reconecta com Deus, reconecta a humanidade, ou todo aquele que nele crê. Mas isso acontece pela instrumentalidade do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, por ser santo, nos santifica, trabalha no nosso ser. Por ser santo, nos leva a entendermos aquele que é santo, santo, santo. E milagre de verdade, acreditemos ou não, não se explica. Porque se eu sou capaz de explicar, logo não é milagre. Milagre não se explica, se experimenta. A grande questão é que, nos limites que eu e você temos, nós olhamos para o milagre com a perspectiva da nossa necessidade. Preciso disso, preciso daquilo. Certa vez Jesus, caminhando entre a multidão, ouve Bartimeu gritando o seu nome: Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cristo, filho de Davi. Ele era cego. Jesus para diante dele e pergunta: o que você quer? Não parece uma pergunta óbvia? Ou para uma pergunta para uma resposta óbvia? O que você quer que eu faça para você? Que eu faça em você? Então, o milagre, ele está condicionado àquilo que eu e você precisamos. Uma intervenção da graça, uma intervenção de Deus, acima de qualquer comparação, para intervir naquele ponto que eu e você temos uma profunda necessidade, uma profunda carência. E esse é o ponto que eu e você normalmente enxergamos. Mas o milagre não é só aquilo que eu enxergo, mas o que Deus deseja fazer com ele. Porque se o milagre fosse só Deus atendendo a minha necessidade, isso seria pouco demais, limitado demais. O milagre de Deus nos atinge, nos transforma, nos reforma para.
E no derramar do Espírito Santo, é Ele quem agencia essa atuação miraculosa, essa atuação para além das expectativas, essa atuação que toca na carência, toca na necessidade, mas ao mesmo tempo nos transporta para algo, para um lugar, para uma dimensão, para uma ação, para uma compreensão que vai além de nós mesmos. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, se você precisa de um milagre, se você tem a consciência de que precisa de um milagre. E talvez você pense nos milagres dentro dos limites de uma cura física, ou talvez de uma mudança de uma situação que já está fora do seu controle, enfim. Há pastores que não acreditam em milagres, dizem que isso ficou lá para trás, nos tempos bíblicos. Eu não sou um deles. Eu não sou um deles. Isso não me faz melhor do que eles. Eu só estou dizendo que eu não sou um desses. Por isso já vi muitas coisas acontecendo. E espero que a graça de Deus me permita ver tantas outras. Mas eu não sei você. Talvez você já tenha se decepcionado tanto com tantas coisas e desacreditado tanto. Talvez a sua oração não tenha sido ouvida naquele ponto que você desejou uma intervenção e não aconteceu. E que de repente faz você ficar descrente. E a tua fé vai em determinados limites, em determinados pontos, e ele não ultrapassa aquele ponto. E para você é confortável, é melhor não crer. É melhor não crer do que me decepcionar, é melhor não crer do que me frustrar, é melhor não crer do que ter uma expectativa que não será atingida. E é exatamente essa é a questão. O não entendimento do que o milagre é, e por que ele é, e para quem ele é, faz com que tenhamos essas reações. É mais fácil não crer. É mais fácil ter controle sobre as coisas. É mais fácil racionalizar sobre as coisas. É mais fácil manter um certo entendimento a respeito das coisas, do que crer que Deus pode fazer e louvar o seu nome independente dele fazer. Porque a minha relação com Deus não está vinculada ao milagre que Ele faz naquilo que eu acredito ou desejo, mas no milagre que Ele faz me chamando para um relacionamento com Ele. E isso é um grande milagre. E talvez a gente nem pare para pensar que isso é um grande milagre. Talvez as nossas escolhas sejam apenas essas. Conversava com uma família que está aqui hoje. E aí eu falei assim: eu vim porque eu sonhei. Não sai da igreja. Falei, então é lá que eu vou. Às vezes Deus está dando sinais, dando alguns toques, realizando algumas intervenções, dizendo o seguinte: sai desse lugar, sai desse lugar. E que lugar é esse? É o lugar da estagnação, é o lugar no qual eu não tenho expectativa sobre o que Deus pode fazer. E Deus está dizendo: sai desse lugar. Experimente mais do que eu posso oferecer. Ainda que esse mais seja ter a capacidade ou receber a capacitação para enfrentar a provação. Para enfrentar a dor. Para lidar com a angústia. Olhando para aquele que é a própria esperança. Na reflexão de hoje, nessa ampliação da planta da nossa casa ou da nossa reforma, olhando ainda para Abraão, Sara e agora Isaac,
essa família que cresce, essa família que se amplia, e se amplia numa perspectiva de uma promessa. A gente vai perceber que essa reforma, efetivamente, que Deus opera, que Deus realiza em nós, assim como o fez neles, faz eles se descobrirem, perceberem que há coisas dentro deles, como nós descobrimos que há coisas dentro de nós, que eu falo assim, não é possível. Eu não sou crente, eu já confesso a Jesus há tanto tempo, eu já sirvo a Deus há tanto tempo. Por que essas coisas ainda permanecem em mim? Por que eu não me livro delas? Por que determinadas coisas ainda não mudaram? Por que será que ficamos estagnados num determinado ponto da nossa relação com Deus, que não avançamos, que não experimentamos, e entra ano, acaba ano, vem o próximo, e etc. E nós estamos sempre dentro daquele formato. Hermeticamente, presbiterianamente falando. E eu falo de nós porque eu sou presbiteriano. Mas se eu estivesse na Assembleia, eu falaria a mesma coisa. Porque se nós temos nossos problemas, eles têm o deles, pode acreditar. Bola de Neve tem os seus problemas, Quadrangular tem os seus problemas. Cada um vai tentando colocar Deus na sua própria moldura. E aí, Batista, vamos acrescentar aqui, não? O que mais? E aí eu não amplio. Quero convidar você para pensar o que Deus quer ampliar, mas presta atenção. Ele vai quebrar paredes. Ele vai quebrar paredes. Entre os capítulos 17 e 22, está a narrativa, ou continua a narrativa da história de Abraão e Sara. Então a gente vai pegar excertos, partes de toda a narrativa, mas seria muito bom se você lesse a narrativa na sua completude. E no nome de Jesus, a primeira coisa que eu gostaria de trazer dentro dessa narrativa, olhando essa ampliação, olhando essa reforma, olhando as paredes que precisam ser derrubadas, as coisas que precisam ser mudadas, a limpeza que precisa ser feita. A primeira coisa é, Deus realiza os milagres, sua vontade, o seu querer, a reforma, a despeito das limitações da nossa humanidade. E aí, eu começo dizendo uma grande notícia, porque até agora eu estava falando das nossas limitações. Até agora eu estou dizendo por que a gente não experimenta determinadas coisas, por que é tão complicado para mim e para você provarmos ou crermos algumas coisas, mas eu quero dizer, e em nome do Senhor Jesus, que isso penetre no seu coração, tanto quanto no meu. Deus realiza a despeito das limitações da nossa humanidade. Preste atenção, o que está no capítulo 17, a partir do versículo 15. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão então disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade Sara sua mulher lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Onde está Sara sua mulher? Perguntaram. Eu fiz um recorte, dei um pulo. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele.
Então disse o Senhor: eu voltarei a você na primavera, e Sara sua mulher terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Eles já eram velhos. Deus realiza a despeito das limitações da nossa humanidade. Uma das coisas interessantes de ler e reler a mesma história é como você não só passa a enxergar determinados detalhes, como você passa a perceber como é que esse relacionamento, o relacionamento de Deus, e lembre-se que na semana passada a gente falou sobre o fato de Abraão ser chamado amigo de Deus, como esse relacionamento de amizade vai se dando. Porque amizade é intimidade. Na conversa que eu separei aqui, o relato que eu separei aqui, na conversa entre Abraão e o Senhor, tem uma hora que Abraão ri para si. Imagina. Acho que ele não sabe direito o que está falando. Acho que ele não sabe direito sobre quem eu sou. Acho que ele não sabe direito a idade que eu tenho. Acho que ele não sabe direito a minha história. A gente faz a mesma coisa. A gente faz uns com os outros, mas a gente faz isso com Deus. Às vezes Deus fala algumas coisas para mim e para você, e que necessariamente a gente não acredita. A gente não acredita. Tudo bem. Tudo bem. É a despeito disso que Deus faz. Eu olho para mim e fico pensando, puxa vida, Deus, como é que o Senhor pode fazer isso? Como é que o Senhor pode me usar? Como é que o Senhor pode falar? Como é que o Senhor pode trazer determinadas coisas à minha memória e me despertar? Porque eu tenho esses limites. As pessoas apontam os meus limites, mas elas nem precisariam me apontar, porque eu os reconheço. Talvez eu não os reconheça publicamente, talvez eu não os reconheça falando para outra pessoa, mas eu sei quais são os meus limites. Como é possível, Deus, o Senhor, fazer alguma coisa em mim, ou por meu intermédio, com tantos limites? Com tantas paredes, que eu mesmo levantei, ergui, e que não tem 90 graus. É sem prumo que fala? Sem nível, sem esquadro? Fora de esquadro. Vê quantos engenheiros nós temos aqui? Percebam? Poderiam estar falando aqui no meu lugar. Venham, falem. Deixa eu sentar aí. E é isso que Deus está falando com Abraão. Peraí, Abraão, você não está entendendo. Eu fiz uma aliança com você. Semana passada, domingo passado, eu fiz uma aliança com você. Ah, mas eu não estava no culto. Mas eu fiz assim mesmo. Uma aliança com você. E com a sua família. Poxa, mas o senhor fez uma aliança e essa semana o senhor não sabe o que aconteceu de ruim. Foi tudo péssimo, foi difícil, foi complicado. Olha só, falei, então que aliança é essa? Porque a gente sempre vai olhar a partir do nosso ponto de vista, e Deus chega para Abraão e fala assim: não é o seu ponto de vista, eu sei das suas limitações, eu sei que você já tem muita idade, eu sei que Sara tem muita idade, eu sei que a coisa não acontece. Sabe aquele negócio das 4 paredes? Não acontece. E a questão é que nós somos o problema que Deus quer resolver. Você não é problema seu. Você é problema de Deus. E Ele é especialista em resolver problemas.
especialista. Porque nenhum dos seus planos, nenhum dos seus propósitos, nada deixará de acontecer. Todos os seus planos serão executados. E se ele tem plano de usar Abraão, Sara, a mim, a você, ele fará. Porque ele realiza isso a despeito das limitações que a nossa humanidade traz, que a nossa história traz, que a nossa situação traz. Além disso, Deus realiza apesar das condições da nossa humanidade. E aí, eu não estou falando apenas da gente, mas eu estou falando do lugar, da cultura, do espaço, no tempo que a gente ocupa. Eu falei disso há 2 semanas atrás, quando eu estava falando sobre a saída de Abrão, na época Abrão e Sarai, junto com Ló, quando eles saem de Harã e vão em direção até chegarem em Canaã. E eu disse, e quero retornar isso, eles saem, Deus os tira de uma cultura de idolatria, de uma cultura de poligamia, de uma cultura de pessoas que não temiam a Deus, de gente que não estava afim de saber o que Deus pensava, que não estava afim de saber quem Deus era. E eles vão perambulando entre culturas, porque eles saem de Harã, depois vão para o Egito, voltam do Egito, estão se relacionando com outros povos, é bem isso mesmo. É vida normal, é vida comum. E o que é que eles encontram? Idolatria. Idolatria. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Quantos prestaram atenção na foto, na imagem que estava aqui antes do culto? E por prestar atenção, menos o Léo, que eu sei que ele prestou atenção, que prestaram atenção, que foto era aquela, da onde era? Quem? Ilha de Malta. Estive conversando na sexta-feira com um casal que morou na Ilha de Malta. Um casal de brasileiros. A Ilha de Malta se refere na Bíblia, nos capítulos 27 e 28 do livro de Atos. Depois você lê. É a história do naufrágio que acontece no navio, no barco que Paulo está, o apóstolo, e Deus não permite que ninguém morra, mas eles perdem tudo, e eles acabam parando na Ilha de Malta. Essa visitinha de Paulo na Ilha de Malta e os milagres que Deus usou Paulo para realizar para aquela população do barco e para a população da ilha, fez com que a Ilha de Malta se tornasse um dos lugares mais idólatras da face da terra. E quem é que eles adoram? Paulo. Eles adoram a Paulo. Eles saem numa manifestação pública com uma estátua de Paulo pelas ruas. E esse casal me mostrava um vídeo que parecia torcida organizada dentro de um templo. Paulo, 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 Paulo. Assim. Ou melhor do que isso. E é uma coisa impressionante. E esse casal me dizia que eles nunca foram numa cidade, é um arquipélago, né? Que fica entre o sul da Itália e a África. Um pedacinho de terra, bonito, mas dominado
pela idolatria, porque o coração humano é uma fábrica de ídolos. E eu estou trazendo isso para dizer que Deus realiza apesar das condições da nossa humanidade. Aí eu estou indo para além de nós mesmos, mas eu vou chegar em nós, calma. Olha o que o texto diz, parece que Deus faz um recorte para inserir um capítulo na vida de Abraão, para que ele entendesse da onde Deus o estava livrando. Olha só, quando os homens se levantaram, que homens são esses? São os anjos do Senhor que tinham ido visitar Abraão e que fizeram a promessa, falando, daqui a um ano a gente volta e Sara terá dado à luz. São esses homens. Eles se levantam porque eles estão conversando com Abraão, trocando ideia. Chega a hora de ir embora, e a hora que eles vão embora, eles se levantam, diz o texto, e avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse, vou esconder de Abraão, meu amigo, né? Vou esconder o que eu vou fazer? Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se e lhe disse, exterminarás o justo com o ímpio? Não dá para colocar o texto todo, a narrativa toda, seria muito legal se você lesse. Mas, resumindo, quando Deus mostra para Abraão o que ele vai fazer, a destruição de Sodoma e de Gomorra, é quando ele diz isso, versículo 17, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão começa a interceder, Senhor, mas se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade com 50 justos? E Deus diz, não vou. E se tiver 40? Não, também não vou. E se tiver 30? Também não vou. E se tiver 20? Também não vou. Mas me permite um pouquinho mais, e se tiver 10? Também não vou. Ou seja, não tem. Não há um justo sequer, diz as Escrituras. Todos pecaram. E eu estou fazendo esse movimento, porque você precisa ler a narrativa toda. Eu estou fazendo esse movimento porque, acho que há 2 semanas atrás, eu não sei se foi semana passada ou na outra, agora não me lembro, quando Ló, os pastores de Ló brigam com os pastores de Abrão, e aí Abrão fala assim, olha, não vai ser legal se nós que somos família ficarmos brigando, então escolha para que lado você vai e eu vou para o outro lado. Qual é o lado que Ló escolhe? Um lugar que parecia bonito, Campinas, é Sodoma e Gomorra. Então, Abrão foi para o outro lado. É esse lugar escolhido por Ló que está para ser destruído. É esse lugar que experimentará o juízo de Deus. É este lugar que vai provar, que vai experimentar o que nenhum de nós gosta de pensar: o juízo. Mas é esse lugar pelo qual Abraão intercede. É por este lugar que Abraão se coloca diante de Deus e fala assim, mas Senhor, você não pode destruir. Não é possível que o Senhor vá fazer isso. Não, se tiver justo ali, eu não vou destruir. E às vezes a gente não para pensar os milagres que acontecem quando um justo intercede, e às vezes ele intercede por algo tão distante, tão longe, que ele nem imagina. Será que aconteceu? Oramos ainda agora? E de repente você pensa assim, como é que essa oração sai desse lugar, dessas paredes, ultrapassa o continente, ultrapassa o oceano e chega lá, no outro continente? É a despeito de todas as condições que a nossa humanidade tem, de ser humanidade
caída, de ser um problema de idolatria, e há idolatrias das mais diversas formas, de todas as maneiras. Não é um privilégio da ilha de Malta. Não é um privilégio desse ou daquele lugar. A realidade é que o coração humano e o meu coração, o seu coração, nós temos dentro de nós uma fábrica de ídolos. Nós erigimos ídolos, levantamos ídolos dentro de nós. Coisas que efetivamente passam a ocupar o lugar que deveria ser de Deus. E a reforma fica truncada. Porque... tal qual numa reforma da nossa casa, quando a esposa diz, eu quero assim, e o marido fala, mas eu quero assim, não, precisa ser desse jeito, não, esse é o material, não quero esse material, não gosto disso, eu quero isso, e fica truncado até se resolver. Às vezes a gente trunca a reforma que Deus está fazendo, por quê? Porque nós temos uma fábrica de ídolos dentro da gente. E por essa razão, acabamos necessitando de uma intervenção mais firme, mais dura, mais assertiva, mais empenhada da parte de Deus na vida da gente. Por quê? Porque esses milagres precisam acontecer a despeito do que acontece ao nosso redor, a despeito da humanidade. Vocês acompanham certamente muito melhor do que eu os acontecimentos lá no Rio Grande do Sul, pelos comentários que eu ouço, que vocês fazem, pelas coisas que vocês enviam, e aí um envia aqui, e outro envia ali, e aí hoje eu fiquei sabendo que um caminhão que estava levando os donativos, estava levando drogas também. Um caminhão que tem lá o selo do ministério não sei das quantas, que tem aprovação não sei de quem, de todos os órgãos públicos, etc., levando os donativos e levando não sei qual a quantidade de drogas. Ou a informação que eu recebo diretamente de pessoas de lá, conversando com um dos pastores da rede de plantação, da qual nós fazemos parte, que a nossa igreja faz parte. Ele estava me dizendo, olha, não são, na cidade de Novo Hamburgo, não são muitas, naquele momento, né? Eu estou falando de uma conversa de 2 semanas e meia atrás. Não são muitas igrejas que estão abrigando. A nossa igreja e mais uma igreja só, em toda a cidade, estão abrigando as pessoas que saíram de suas casas, etc. E muitos não estão fazendo isso por causa dos ladrões. Eles têm medo. E naquela noite, eu conversei com ele, era a parte da manhã. Naquela madrugada, o pastor tinha passado a madrugada lá no abrigo para fazer vigilância, e eles tinham tentado invadir. Naquela noite. Fala assim, ele me dizendo, eu tenho uma formação militar na minha igreja, eu tenho pessoas que têm uma formação militar, então a gente conseguiu ter uma intervenção, ter uma ação que impedisse os salteadores, os ladrões de entrarem. Você sabe também que no meio dessa catástrofe toda, desse caos todo, crianças continuam sendo vítimas de abuso sexual, sobretudo por parte de seus próprios parentes. Essas são as notícias. E aí, eu quero dizer para você que Deus realiza apesar das condições da nossa humanidade. Apesar das situações. Então, ao mesmo tempo que a gente vê
essas manifestações de catástrofes acontecendo, a gente vê a graça de Deus, quando mais uma criança é salva, mais alguém que estava debaixo dos escombros são salvos, mais um que estava ilhado é resgatado, mais um animal que estava ali em cima de um telhado também é resgatado. A gente vai ouvindo essas notícias ao mesmo tempo em que a gente ouve essas más notícias. Mas Deus realiza, e é isso que Deus está fazendo aqui nessa narrativa. Deus está dizendo: olha, Abraão, eu tenho um propósito com você, eu tenho um projeto com você, mas eu não gostaria que você pensasse de uma forma egoísta sobre isso. Eu queria que você entendesse que se eu estou elegendo você, se eu estou separando a sua casa, se eu estou fazendo uma reforma na sua família, na sua casa, é para que você seja de fato um intercessor, é para que você seja de fato um abençoador, é para que você seja de fato alguém que intervém nessa humanidade perdida, nessa humanidade caída, e dessa maneira possa fazer em meu nome as coisas que eu quero fazer. Porque Deus realiza, apesar das condições da nossa humanidade. E por último, eu quero dizer que Deus realiza para além dos limites da nossa espiritualidade. Aqui eu estou entrando no capítulo de número 22, quando Abraão já nasceu o filho dele, está com uns 13 anos de idade, aproximadamente, e é quando Deus fala assim para ele: me entrega o seu filho, querendo ver o que estava no seu coração. Daqui a pouco eu leio o texto, mas olhando para essa parte da narrativa que eu estou dizendo isso. Deus realiza para além dos limites da nossa espiritualidade. E por que eu estou falando para além dos limites da nossa espiritualidade? Lembre-se do que eu disse. Nós colocamos molduras. E nessas molduras, ou dentro das molduras, a gente diz como é que Deus faz. A gente diz por que Deus tem que fazer? Quando Deus tem que fazer? E se o que Deus faz está fora dessa moldura, eu me sinto perdido. Uma vez, numa fila, 2 homens estavam conversando, esperando o atendimento. E aí na conversa vai, conversa vem, e eles descobrem que ambos tinham sido cegos. Você foi cego? Fui. E você também? Eu também. Rapaz, que coisa louca. Você foi cego e agora vê. Eu também vejo e tinha sido cego. Mas me conta como é que esse negócio aconteceu. Ah, foi um homem chamado Jesus. Não. Jesus curou você também? O quê? Você foi curado por Jesus? Claro! Só tem Jesus que pode tirar, resgatar ou fazer voltar vista aos cegos. Não é possível, que coisa maravilhosa. Nós dois aqui, coincidentemente, nessa fila, esperando o atendimento, começamos a conversar, descobrimos que nós éramos cegos. E que fomos curados pelo mesmo homem, mas me diz, como foi que Jesus curou você? Ah, Jesus chegou e cuspiu no chão. E fez lodo com o cuspe dele. E untou os meus olhos. E aí quando eu abri os olhos, eu estava enxergando. Ah, então não deve ser o mesmo Jesus, não. Como assim? Jesus não fez assim com você? Não. Jesus falou assim: o que você quer? Eu quero ver. Ah, então veja. Ah, o meu Jesus é mais poderoso que o seu. Não deve ser o mesmo Jesus, não. Muito prazer. Até a próxima. É assim que a gente faz. Se Jesus não faz do meu jeito, não é Jesus.
Se Jesus não faz daquela forma como fez comigo, não é Jesus. E aí eu pego a forma e transformo aquela forma numa doutrina. Então vamos lá. Como que a gente faz? Jejum de Daniel resolveu todos os problemas. Faça o jejum de Daniel. E como que é o jejum de Daniel? Lê lá a Bíblia, lá no capítulo 9 e 10 de Daniel, vê lá como jejuou e tal. Não, eu prefiro o jejum de Esdras. Porque o jejum de Esdras, eu quero fazer o jejum de Moisés. Rapaz, precisa de jejum não. É só você dar 7 voltas. E a muralha vai cair. Percebe? Então não é mais. É dentro dos limites da nossa espiritualidade. Só que Deus realiza para além dos limites da nossa espiritualidade. Olha o texto. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Isaque disse a seu pai, fiz um pulo de novo, versículo 2, fui para o versículo 7. Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. A pergunta do menino de 13 anos é sensacional. Porque ele está acostumado a fazer aquilo. Não é a primeira vez que ele vai fazer um sacrifício. Seu pai deve ter levado ele algumas vezes. Vamos para fazer o sacrifício ao Senhor. Ok, vamos fazer. O que a gente leva? Leva isso, leva isso, leva isso, leva aquilo. Está tudo certinho? Fizemos o checklist? Ok, vamos lá. Agora vamos até o lugar que vamos realizar o sacrifício. Era assim que se fazia naquele tempo. Só que Isaque percebe que tem alguma coisa que está diferente. Ele não sabe que ele será o sacrifício. Então, quando ele chega para um determinado momento, ele fala assim: ô pai, tem alguma coisa errada aqui. O pai fala assim, pensa: não tem, mas diz aí. A gente tem a brasa, a gente tem a lenha, a gente tem tudo, mas está faltando o principal. O que está faltando? O cordeiro. E a resposta do pai é uma resposta sábia. Quando seus filhos pequenos ou adolescentes perguntarem algumas coisas para você, você precisa ser sábio, pai. Você precisa ser sábia, mãe. Uma vez, uma criancinha chega para sua avó e pergunta assim: vó, no céu vai ter boneca? Era uma criança, era uma menina. Céu só faz sentido se tiver boneca. Se não tem boneca, eu quero ir para o céu? Não. Eu acho, por exemplo, que para mim no céu vai ter comida japonesa. Não é possível. Tem que ter comida japonesa. Churrasco. Você acha que não vai ter churrasco no céu? Que me desculpe os vegetarianos. Vai ter churrasco sim. Se você vai comer ou não, é problema seu. Mas vai ter churrasco. Aí a avó chega para a criança e fala assim: meu amor, se para você ficar feliz,
precisa ter boneca. No céu vai ter, porque o céu é lugar de gente feliz. Mas se fosse um pastor, vai ter boneca no céu, reverendo? Ah, pelo amor de Deus, faça uma pergunta mais difícil. Aí a gente quer explicar, a gente quer elucubrar, a gente quer... Essa é a pergunta de um filho adolescente para um pai. E o pai fala assim: Deus mesmo há de prover o cordeiro. E ele proveu. E ele proveu. Jesus Cristo é o cordeiro de Deus. Só que aí, Jesus Cristo não é suficiente para mim e para você. Porque eu fico dentro dos limites da minha espiritualidade. Percebe? Eu aprendi que tem que ajoelhar, eu aprendi que tem que ficar em pé, eu aprendi que tem que ficar com um pé só pulando. Não, é o outro pé. Não, eu tenho que levantar a mão. Não, eu só gosto de mão abaixada. Aí Deus não pode fazer, porque não é do seu jeito. Porque não é do seu gosto. E aí a reforma fica truncada, porque Deus está querendo fazer coisas novas aí dentro, mas você estabelece o limite. Só que eu tenho essa novidade para te dizer: Deus realiza para além dos limites da nossa espiritualidade, aleluia. E sabe por quê? Lembra que eu falei que Abraão sai de um contexto e continua vivendo ao seu redor num contexto de idolatria, etc, etc, etc. E Abraão tem que se tornar um intercessor. Tem uma questão no coração de Abraão, que o texto não fala, não diretamente, mas está lá. O versículo 1 do capítulo 22 diz assim: Deus chama Abraão e quer colocá-lo à prova. Quer saber o que está dentro do coração. Sabe por quê? Porque a gente ergue ídolos dentro do coração. Eu e você erguemos ídolos dentro do coração. Pessoas se tornam ídolos para nós. Coisas se tornam ídolos para nós. Condições se tornam ídolos para nós. Status se torna ídolo para nós. E Deus não pode assumir o lugar que é dele, porque tem um ídolo ali. E como eu disse na semana passada e quero reiterar, a reforma começa dentro do coração da gente. Nós somos essa casa. E você quer saber se há um ídolo aí? E que ídolo é? É só tirá-lo. E você vai ver que você não vive sem ele. O ídolo é aquilo que você não vive sem. Não consigo viver sem ele na minha vida, pastor. Não consigo viver sem ela. Não consigo viver sem meu filho, não consigo viver sem minha mãe, não consigo viver sem minha avó, não consigo viver sem esse emprego, não consigo viver sem essa condição, não consigo viver. Se você não consegue viver o que foi tirado, o que está sendo contestado, isso é um ídolo que está no lugar de Deus. Então Deus chega para Abraão e fala assim: deixa eu ver quem está no seu coração. Agora, a pergunta que não quer calar é: você acha que Deus não sabia o que estava no coração de Abraão? Sim ou não? Os que acham sim, digam 0800. Claro que Deus sabia. Mas Abraão precisava saber também.
Abraão também precisava saber. Isaac também precisava saber. E o extraordinário é que Deus de fato proveu o cordeiro. Portanto, em nossa vida sempre há algo que investimos para conseguir um nível de alegria e satisfação que apenas Deus pode dar. E aí, quando aquilo no qual ou em quem investimos nos é tirado, parece que toda alegria e toda satisfação vão embora e nada mais nos conforta, nada mais nos consola. E a reforma que Deus está fazendo na casa da gente, no coração da gente, ou na família da gente, é para que Ele seja de verdade o Senhor daquele lugar. A fonte de toda alegria e a fonte de toda satisfação. E assim eu termino dizendo que em Cristo, Deus faz a despeito, apesar e além de nós, criando um povo com uma nova humanidade. Portanto, leia comigo, por favor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aqui a reforma completa. E por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está fazendo a despeito, apesar e além de nós, criando em nós um povo, e a partir de nós um povo com uma nova humanidade? Primeiro, para que experimentemos os seus milagres. Para que provemos os seus milagres. Para que vivenciemos os seus milagres. Para que tenhamos o que contar uns aos outros daquilo que a graça de Deus está fazendo em nós e por nosso intermédio. Para que experimentemos o poder do Espírito Santo, para que seja derramado, soprado sobre nós o poder do Espírito Santo. Mas também para que vivamos uma contracultura. Porque Abraão e Sara estavam ali no meio de uma humanidade cheia de idolatria, e eles também tinham que tirar a idolatria do coração, para poderem viver na dimensão da graça de Deus, os milagres de Deus, e as coisas de Deus. Deus tinha uma promessa, então, eu preciso viver numa contracultura, eu não posso achar normal. A poligamia é normal para aqueles que não sabem quem Deus é, mas para quem sabe quem Deus é, isso não pode ser normal. Viver falando mal das pessoas é normal? Talvez seja normal para quem não sabe quem é Deus, mas para quem sabe quem é Deus, aquilo que sai dos seus lábios deve produzir edificação. Ser tomado pela preguiça é normal? Talvez para aqueles que não sabem quem Deus é seja normal, mas para quem tem o Espírito Santo, ele ser preguiçoso é uma pedra enorme que precisa ser retirada. Para quem trabalha e de repente não tem tempo de relacionamento com a sua própria família, é normal? Talvez seja para aqueles que não sabem a Deus, mas para quem sabe quem Deus é, sabe que o descanso precisa ter o seu espaço e Cristo é o seu descanso.
vir à igreja adorar ao Senhor é normal. Talvez para aqueles que não sabem quem é Deus e não têm gratidão no seu coração e não têm o desejo de se ajoelhar e erguer suas mãos e cantar louvores àquele que é eterno para sempre, amém? Não seja, mas para quem experimentou em Cristo quem Ele é, a sua bondade, a sua salvação, a sua graça, o seu perdão, é desejo de dizer: Deus, eu quero te adorar. É desejo, não é opção. É vontade. Então, para que vivamos uma contracultura. E para que também nos tornemos intercessores da cidade. Porque foi de lá que eu vim. E aí eu falei assim, eu sei o que é ser preso, o que é ser escravo. Eu sei o que é ter uma casa cheia de goteiras, o que significa ter lugares... umidade penetrando e deixar as roupas com mofo. Eu sei o que significa isso. Eu sei o que é ter inclinações. Então, Senhor, não destrói, Senhor Deus, não destrua. Tem gente orando para Deus destruir. Deus não vai ouvir essa oração. Senhor, destrua todos aqueles ímpios. Conhece a história daquela senhora que foi para a igreja e no caminho ela foi assaltada? Derrubaram a mulher, levaram a bolsa dela, ela caiu, ralou o joelho. Mas ela ficou firme e forte, dizendo assim: eu vou para a igreja, eu vou. O diabo não vai demover isso do meu coração. Então ela vai. Quando ela chega na igreja, ela se ajoelha, mesmo com o joelho ralado. E ela começa a orar e fala assim: Senhor, muito, muito, muito obrigado, porque eu estou aqui na tua casa. Muito obrigado, porque o Senhor sabe o que aconteceu comigo, mas independente disso, meu coração está aqui, eu precisava vir. E agora eu quero interceder por aqueles tombadinhas. Eu quero que o Senhor mate eles. Eu quero pedir que o Senhor acabe com a família deles, com a terceira e quarta geração deles. Em nome de Jesus, claro. Está cheio de crente desejando o mal. Como é aquela musiquinha lá, Dudu? Dudu? Como é aquela musiquinha? Como que é? Eu vou pisar? Não, como que é? Aquela musiquinha que fala assim: minha vitória tem sabor de mel. Conhece esse louvor? Minha vitória tem sabor de mel. Quem sabe a letra canta. Vai. Se você cantar essa música aqui, nós vamos ter uma conversinha, beleza? Pastor, ouvi um louvor maravilhoso no rádio essa semana. Qual? Minha vitória tem sabor de mel. Vou acabar com todos os meus inimigos. Mata eles, Jesus. Igual a senhorinha orando. Que horror. Que horror mesmo, Mari. Que horror mesmo. A gente precisa se tornar um intercessor da cidade. A nossa família tem que ser uma bênção. Por isso que Deus está fazendo reforma. A nossa casa tem que ser uma bênção do bairro em que está. Às vezes a gente só reclama, né? Se torne um intercessor. Seja um abençoador. Que a sua casa, que a minha casa, sejam reformadas e nós nos tornemos famílias abençoadoras de outras famílias. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação.
Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Espírito Santo, derrama sobre nós da tua presença. Transforma em nós o que precisa ser transformado. Nos cure. Tira os ídolos do nosso coração. Assuma aquele que é o lugar do Senhor. Sabemos que isso é um processo. Sabemos que isso não acontecerá como se fosse uma mágica, mas como um verdadeiro milagre no qual o Senhor vai nos curando, vai nos limpando, vai nos transformando para sermos mais parecidos com Jesus. É no nome dele que a gente ora. Torna a gente mais parecidos com Jesus. E arruma a nossa casa dessa forma. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho 3 avisos antes de terminarmos o culto. O primeiro deles, sexta-feira que vem a gente tem vigília. Começaremos às 8. Previsão de término meia-noite. Mas se passar um pouquinho, fica tranquilo que outro dia é sábado. Ok? Mas a gente tem vigília. A gente precisa orar, gente. A gente precisa clamar. Segundo aviso. Temos hoje os temperos da Macários. Então você pode adquirir lá o seu tempero e nisso você está ajudando os projetos que a Macários realiza, desenvolve. Terceiro aviso. Se você deseja participar da campanha de doações, algumas pessoas sempre perguntam, podemos levar roupas? Gente, a gente não tem condições nesse momento de receber roupas. A gente não tem como organizar. A gente não tem como lugar para acondicionar. Infelizmente, não é o caso de vocês, mas às vezes alguém manda por seu intermédio roupas e chegam aqui, as roupas não estão lavadas, as roupas não estão limpas, elas estão rasgadas. Aliás, se você olhar, isso tem sido falado inclusive na mídia. Eu vi esses dias, mandaram um sapato feminino salto de doação. A pessoa não quer mais, manda para lá. Roupas com, como chama esse fundo da calça? Fundo da calça. Eu falei que era fundo da calça. Rasgada. Rasgada. Gente, cheirando mofo. Pelo amor de Deus. Crente não faz isso. Crente de verdade lava, passa, dobra, empacota e diz, está aqui a doação. Não pega, não uso, e que está lá há 10 anos parado. Não faz isso. E se alguém quiser doar roupa para você, pergunta, você lavou, você passou, você costurou, você arrumou? Pergunta em nome de Jesus, inclusive. Mas nesse momento a gente não consegue recolher roupa, porque a gente não tem aonde acondicionar. Mas a gente vai se organizar para isso, já já. Por enquanto, são os objetos, os artigos de uso pessoal. Sabonete, pasta de dente, escova de dente, absorvente feminino, muito importante, e as roupas íntimas de crianças e adultos. Nós já temos recebido doações porque a gente conseguiu pela Macários uma negociação com uma empresa que a gente vai comprar deles lá por um preço mais acessível, porque vai para essa doação. Então, se você quiser, você pode fazer isso por meio do Pix da Macários. São esses os avisos que eu gostaria de dar. Agora, vão em paz. Como disse o Senhor para Abrão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e todo o poder e consolação do Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, agora e para todo sempre. Amém? Amém. Deus abençoe, cumprimente quem está perto de você, a paz do Senhor.